Oi gente, tudo bem? Aqui é Sandra O e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de extrema importância para a vida reprodutiva e sexual das mulheres. A gente vai falar sobre o ciclo menstrual. Antes de falar sobre o ciclo menstrual, a gente vai ver rapidinho o sistema reprodutor feminino. Isso vai ajudar a gente a entender melhor o funcionamento do ciclo. O sistema reprodutor feminino é composto pela vagina, que é um canal muscular que conecta a genitália externa ao colo do útero. Esse canal serve como canal de passagem para o esperma durante o ato sexual e também é o canal do parto durante o parto normal. Depois nós temos o colo do útero, que é um canal estreito na base do útero que se abre para a vagina. O colo do útero age como barreira entre a vagina e o útero. E durante o ciclo menstrual, sua mucosa muda para permitir ou impedir a passagem do esperma. Depois nós temos o útero, também chamado como corpo do útero ou cavidade uterina, que é um órgão muscular em forma de pera, onde o embrião se implanta e o feto se desenvolve durante a gravidez. Também temos o endométrio, que é uma camada interna do útero que muda em resposta aos ciclos menstruais. A importância do endométrio é que ele fornece um local para o embrião se implantar. Se não ocorrer a gravidez, essa camada é descartada durante a menstruação. Em seguida, temos as trompas de Falópio, que são tubos estreitos que conectam os ovários ao útero. A importância das trompas de Falópio é que é o local onde a fertilização normalmente ocorre. As trompas de Falópio transportam o óvulo fertilizado para o útero. Finalmente, nós temos os ovários, que são glândulas em formas de amêndoa que produzem óvulos e hormônios sexuais. Os ovários são responsáveis pela produção e liberação de óvulos durante o ciclo menstrual. Também produzem estrogênio e progesterona, que são hormônios essenciais para a regulação do ciclo menstrual e a manutenção da gravidez. Entender a função de cada componente do sistema reprodutor feminino é importante para compreender o processo de reprodução e as mudanças que ocorrem durante o ciclo menstrual. E o que é o ciclo menstrual e como ele funciona no sistema reprodutor feminino? O ciclo menstrual é um processo cíclico, natural e bem complexo que ocorre no corpo das mulheres em idade fértil. O ciclo todo completo envolve a menstruação, a fase folicular, a ovulação e a fase lútea. E para entender melhor esse processo, a gente vai usar um modelo. Na imagem, a gente pode ver as fases do ciclo menstrual, que começa com a menstruação. A menstruação é o sangramento causado pelo desprendimento do endométrio do útero, devido ao baixo nível de hormônios. A gente vai entender o porquê do desprendimento do endométrio daqui a pouquinho. A fase folicular começa no primeiro dia da menstruação e dura cerca de 11 a 14 dias. O que acontece na fase folicular? No interior dos ovários, encontramos os folículos ovarianos. Na fase folicular, a glândula hipófise ou pituitária produz o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante desencadeia o crescimento dos folículos ovarianos. Os folículos contêm óvulos imaturos e, à medida que crescem, produzem estrogênio. O hormônio folículo estimulante estimula vários folículos ovarianos a crescer, mas geralmente apenas um deles se tornará o folículo dominante, que será liberado para uma possível fecundação. Quando o folículo dominante é escolhido, outros folículos param de crescer e degeneram, sendo absorvidos pelo organismo, enquanto o folículo dominante continua a amadurecer. À medida que o folículo dominante amadurece, ele produz grandes quantidades do hormônio estrogênio. No meio da fase folicular, a glândula pituitária aumenta a produção de um outro tipo de hormônio, o hormônio luteinizante. O aumento do hormônio luteinizante é o que desencadeia a liberação do óvulo maduro do folículo. A mulher, então, entra na fase ovulatória. Quando os níveis do hormônio luteinizante atingem seu pico, o folículo ovariano dominante, que amadureceu durante a fase folicular, se rompe e libera o óvulo maduro.
O óvulo é então lançado na trompa de Falópio, onde aguarda a fertilização por um espermatozoide. A fase ovulatória é o período mais fértil do ciclo menstrual, geralmente durando cerca de 12 a 24 horas após a liberação do óvulo. Após a ovulação, o ciclo menstrual entra na fase pós-ovulatória, também conhecida como fase lútea. Essa fase é marcada por mudanças hormonais significativas e prepara o corpo para uma possível gravidez. O folículo ovariano dominante, que liberou o óvulo durante a ovulação, se transforma em uma estrutura chamada corpo lúteo. O corpo lúteo é responsável pela produção do hormônio progesterona em quantidades crescentes. Os níveis de progesterona continuam a aumentar durante a fase lútea, atingindo o pico cerca de 7 a 10 dias após a ovulação. Se a fertilização ocorreu e um óvulo fertilizado se implantou com sucesso no útero, o corpo lúteo continua a produzir o hormônio progesterona para sustentar a gravidez. A progesterona torna o revestimento do útero espesso, preparando-o para a implantação do óvulo fecundado. A progesterona inibe a síntese dos dois hormônios, quer dizer, o folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que já tiveram sua função lá no desenvolvimento folicular. Se o óvulo for fecundado, inicia a produção da gonadotrofina, que é um outro hormônio conhecido como o hormônio da gravidez, mantendo o corpo lúteo ativo. Se a fertilização não ocorreu, o corpo lúteo começa a degenerar, cessando a produção da progesterona. A diminuição dos níveis de progesterona sinaliza ao corpo que não houve gravidez. Isso leva ao início da menstruação, quando o revestimento uterino, quer dizer, o endométrio, é descartado em preparação para um novo ciclo. A duração média da menstruação varia, mas geralmente ela dura de 3 a 7 dias. Algumas mulheres podem ter períodos mais curtos, enquanto outras podem experimentar menstruações mais longas. O ciclo menstrual completo, que inclui a menstruação e as diferentes fases do ciclo, tem uma média de 28 dias, mas também pode variar de mulher para mulher. Algumas mulheres têm ciclos mais curtos ou mais longos, e isso é considerado normal, desde que o ciclo seja regular para cada mulher. Como a gente viu, cada fase do ciclo menstrual prepara o corpo da mulher para uma possível gravidez, e cada fase causa sintomas. Na fase folicular, que ocorre após a menstruação, os sintomas podem incluir aumento da energia e da libido, melhora do humor e maior clareza mental. Isso pode ser explicado pelo aumento gradual dos níveis de estrogênio, que contribui para essas sensações de bem-estar. Na fase ovulatória, algumas mulheres podem experimentar dor abdominal leve ou cólicas. Além disso, é comum ter um aumento da libido devido ao pico de estrogênio e testosterona, o que pode levar a um aumento do desejo sexual. Na fase lútea, que ocorre após a ovulação, os sintomas podem incluir sensibilidade nos seios, inchaço, irritabilidade, alterações de humor, ansiedade e até mesmo sintomas semelhantes ao da TPM. Esses sintomas são causados principalmente pelas flutuações nos níveis hormonais, incluindo o aumento da progesterona. Durante a menstruação, é comum a mulher experimentar cólicas abdominais, dores nas costas, fadiga, irritabilidade, mudanças de humor, inchaço abdominal e sensibilidade nos seios. Esses sintomas são causados particularmente devido à queda dos níveis de estrogênio e progesterona. Agora a gente entende o que ocorre durante a vida reprodutiva da mulher, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Há uma convivência diária não somente com a produção, o aumento e o declínio do nível desses hormônios, mas também com os sintomas que a variação do nível dos hormônios provoca. Essa explicação que a gente acabou de ver usando um modelo de ciclo menstrual é, na verdade, uma explicação bem básica, mas dá para a gente ter uma percepção do que acontece com o corpo da mulher a cada mês durante o período fértil. Evidentemente, com o avanço da idade, a mulher vai entrando na pré-menopausa e depois na menopausa, que marca o fim do período fértil, e a variação desses mesmos hormônios que a gente acabou de ver no ciclo menstrual
é que é a grande causadora dos terríveis sintomas da menopausa que a gente fala tanto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, faz um comentário e se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você nos próximos vídeos, por isso cuide-se bem e até a próxima!